Bem-vinda ao Íntimas! Eu sou Thaís Freire, sou fisioterapeuta pélvica, sexóloga e trabalho com intimidade feminina há 16 anos. E o Íntimas existe para isso, para a gente ter esse espaço, que é um espaço sem julgamento, sem filtro, para a gente falar sobre tudo aquilo que muitas mulheres morrem de vergonha de conversar e de falar em voz alta. E todos os programas são inspirados em histórias reais do consultório, porque quando uma mulher fala, muitas outras se identificam e se libertam. E eu quero isso, eu quero que você se liberte. O Íntimas tem o apoio da Sorella Fisioterapia Pélvica, que é uma clínica de fisioterapia pélvica que fica aqui em Porto Alegre, no bairro Moinhos de Vento, e que conta com uma equipe especializada e tecnologia de ponta. E também tem o apoio da Vibraria, que é uma loja online com produtos selecionados para a saúde íntima feminina. E hoje eu estou aqui muito feliz porque eu estou recebendo a Ana Gens. Talvez vocês não identifiquem com esse nome, porque eu tenho certeza que vocês conhecem muito mais como Vagina Sem Neura. Thaís, estou muito feliz de estar aqui contigo para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante, né? E principalmente falar sem neuras sobre esse assunto, Sem né? neuras, eu tava falando, né? Sem julgamento, sem vergonha, sem filtro, sem neura. Isso é o mais importante, né, Isso Ana? aí. Sabe que, como eu estava falando, todos os programas são inspirados em histórias do consultório, né? Sim. E eu sempre fico pensando qual paciente, né, que vai fazer esse programa acontecer nesse momento. E o tema do nosso programa de hoje, como tu está aqui, né, eu não poderia deixar de falar de vaginas. Claro! Obviamente, vamos falar de vaginas. Vaginas sem neuras, né? Então, hoje a gente vai entrar nesse universo e entender tudo que nunca nos falaram sobre a nossa vagina. E aí eu lembrei de uma paciente recentemente que me falou assim, Thaís, eu tava lá na hora, deu vontade de fazer xixi. Ela saiu correndo pro banheiro e ela nunca tinha visto a vagina dela excitada. Olha ali! E ela, sabe o que ela disse pra mim? Eu tomei um susto, parecia um sapo. A bicha fica inchada mesmo. Exatamente, aí eu tava falando pra ela, guria, é assim, ela nunca tinha olhado a vagina dela excitada em outras situações que não fossem no dia a dia, né? E daí, Ana, a gente vai falar muito sobre isso, sabe? Sobre as mudanças da vagina, sobre tudo que é desse mundo vagina que tu conhece muito bem. E daí, como a gente vai falar muito sobre isso, eu queria começar com você explicando um pouquinho, porque a gente vai falar muito, né? De vagina, clitóris e tudo mais. Essa aqui é a peca da minha mãe, tá, gente? Já conheçam, tem na Vibraria, tá? É a minha mãe mesmo que faz, inclusive. E essa daqui, Ana, vai ser sua, tá? Eu não acredito! Amei meu presente! Exatamente, esse aqui é o seu presente, já fica íntima dele. Ai, amei, gente! Coisa linda, bem educacional. Isso, exatamente, já aproveita aí para poder mostrar pra gente como que é a vagina, o que a gente precisa conhecer nela. Bom, gurias, primeiro a gente precisa entender que a parte externa a gente chama de vulva e a parte de dentro do canal vaginal a gente chama de vagina, mas por comodidade a gente acaba chamando tudo de vagina. A questão importante aqui de fora é a gente entender que aqui, onde nascem os pelos, a gente chama de lábios externos. E a parte de dentro, que são esses aqui que a gente consegue inclusive puxar, se tu nunca olhou lá para baixo, nunca puxou os beicinhos, essa parte aqui a gente chama de lábios internos. E isso é bem importante já desmistificar, porque muitas falam, nossa, os meus grandes lábios, porque às vezes os lábiozinhos de dentro são muito maiores do que os que estão aqui por fora, onde nascem os pelos. Então, quando a gente já, né, dá essa introdução do que é lábio externo, o que é lábio interno e tira o lábio grande, lábio pequeno. Nossa, eu falo tanto isso lá no consultório, quando a gente mostra lá na primeira sessão no espelhinho, né? Olha aí como é que é a tua vagina, como é que é a tua vulva. E daí eu sempre falo sobre isso, que eu prefiro muito mais chamar de lábios internos e externos do que pequenos e grandes lábios, para não gerar essa confusão e esse julgamento também, né? Exato. Lembrando que o lábio de dentro ser muito maior que o de fora, não é nada, tipo, errado com a tua anatomia. Claro que para algumas mulheres pode causar desconforto quando vai andar de bicicleta, com a roupa, durante a relação, porque às vezes o lábio acaba entrando junto, machucando, mas não é tipo algo, meu Deus, nasci com um defeito. Isso é bem importante tu saber.
Quando a gente começa aqui, ó, passa a mão pelo capô e começa a deslizar aqui, aonde começa a dividir os lábios, logo aqui na sequência a gente tem uma região chamada clitóris, que é o nosso ponto principal de prazer. E ele é recoberto por um capuzinho. E muitas mulheres, inclusive, esquecem de lavar embaixo desse capuz. Daí, com isso, gera dor enquanto vai se tocar, vai se estimular, às vezes vai receber um oral, o parceiro vai falar que tá cheio de papel higiênico, e eu sei disso porque eu já passei por isso quando eu era novinha, e o meu namorado falou, olha ali, não lavou ali embaixo e tal. Tem que puxar, né? Tem muita gente que só passa água ali onde tem os pelos, e a gente tem que abrir, tem que botar a mão, né? Não dá pra poder, tem muita pelezinha, gente, tem que pegar. Exato, principalmente entre os lábios, aqui a gente sempre precisa esfregar para tirar bem as sujeirinhas que ficam ali na região, que são as nossas secreções de defesa, mas acabam acumulando na região. E, se tu for reparar, o nosso clitóris, ele é como se fosse uma pequena pérola. E algumas mulheres têm ele maior, que fica super escondido, um pouco mais para fora do capuz, e outras bem pequenininho, que fica mais recolhido. Mas dá uma levantada, te conheça, porque isso é muito importante. Um pouquinho mais para baixo, a gente tem a uretra, o buraquinho por onde sai o xixi, que muitas vezes está bem escondido ali na região, então eu gosto de dar a dica de pegar um espelhinho, fazer xixi enquanto tá no banho, senta ali no chão do banheiro, se tu conseguir ter mais espaço, para conseguir ver da onde está saindo o teu xixi. Temos a entrada do canal na sequência, as nossas glândulazinhas de lubrificação que ficam bem do ladinho, que podem inchar e podem trazer tipo uma bola aqui do lado da região da entrada do canal, que muitas vezes acaba assustando a mulherada. Região do períneo, que fica essa divisa entre vagina e ânus, que muitas vezes tem 1 a 2 dedinhos de distância. E a região do ânus que está ali na sequência. Então, tudo isso faz parte ali da tua vulva e merece ser olhado, inspecionado, para tu saber também quando alguma coisa não tá certa por aí. Exatamente. Inclusive, essa é uma dúvida, sabe? Que muitas gurias chegam lá, porque eu tenho pacientes muito jovens, né? De todas as idades. Então, eu tenho pacientes muito jovens, como eu tenho pacientes também na menopausa, em momentos da vida que a vulva muda. Claro! Né? Então, eu queria também que tu pudesse explicar um pouquinho e falar para todo mundo aqui em casa, né? Como que fica, que diferença tem da vagina de uma criança na hora que a gente entra na adolescência, quando a gente fica grávida, quando a gente está na menopausa. Quais as diferenças? E também as pererecas de Monjaro, né? De Monjaro. Que As tá de Monjaro todo mundo agora na canetinha emagrecedora e tá emagrecendo também aqui embaixo e não sabe o que fazer para solucionar. Isso é muito real. Olha, isso ninguém tá falando, tá? Isso ninguém tá falando, porque realmente tá acontecendo bastante mesmo. Isso aí. Então, quando a gente é pequenininha, tá tudo bem recolhido, bem encolhidinho, e isso é bem importante para as mães. Quando forem fazer a higiene da criança, sempre limpar de frente para trás, porque às vezes a gente acaba, né, passando paninho assim, acaba arrastando as bactérias ali na região. E quando a gente vai chegando próximo da nossa primeira menstruação, aí sim que as coisas começam a se modificar, a mulher começa a perceber a lubrificação pela primeira vez e também às vezes começa já a causar um certo escurecimento na região, porque a gente também tem as alterações hormonais. Claro que questões de escurecimento ficam mais evidentes quando a gente engravida, porque aí tudo acaba mudando na região. E quando a gente engravida, tu pode perceber ela mais inchada, mais molhada, nossa secreção aumenta. Quando chega na menopausa, o contrário disso, acaba perdendo a flexibilidade, aqui às vezes até o contato com a roupa acaba machucando a região externa. E agora que a gente estava falando ali das pepecas de Monjaro, o que acaba acontecendo? Essa parte do lábio externo é gordura. Então, quando a gente usa um redutor ali das nossas medidas, acaba aqui também perdendo a gordura e acaba ficando tudo enrugadinho nessa região. Daí a mulher às vezes nunca olhou, emagreceu, foi olhar lá para baixo, viu que ficou ainda uma gordurinha aqui no capuz e ficou tudo enrugadinho aqui para baixo e acaba ficando super neurótica com isso. Exatamente. Mas isso tem acontecido mesmo. Sabe que eu tenho recebido pacientes no consultório que estão percebendo essa diferença, né? Sim. E a gente tem o que fazer, né? Também. A gente tem recursos, gente. Então, assim, se é algo que está incomodando, que está atrapalhando, porque é como tu estava falando, né? Às vezes já começa a incomodar na calcinha. Claro. Às vezes começa a ficar mais ressecada a pele também, então precisa de uma hidratação. E a gente tem também tecnologias que atuam nisso, né?
Não sei se tu trabalha com radiofrequência, com Sim. laser, alguma coisa aí que Aham. melhora toda a aparência, né? Então vamos dar dica pra mulherada, né? Que tem o que fazer dentro do consultório. Exatamente. Se tem incômodo, procura, né? Procura uma ginecologista, uma fisioterapeuta pélvica, que a gente consegue ajudar. Porque não é só a modificação externa, mas a modificação também do próprio assoalho pélvico, né? Ou o assoalho pélvico também acaba modificando. E falando em assoalho pélvico, né? A gente pensa na mulher aí que tá querendo emagrecer, nunca fez exercício na vida, vê o pessoal fazendo crossfit, correndo pra lá e pra cá, e minha amiga começou a fazer, emagreceu horrores, vou começar também. O que a gente percebe? 40% das mulheres que começam a fazer uma prática de alto impacto, né, como o crossfit, começam a perder urina. Nunca pensaram no seu assoalho pélvico, aí estão com sobrepeso, pulo em caixote, pulo em corda e levanta peso, e a gente acaba enfraquecendo uma musculatura tão importante que faz toda a função de continência e também do nosso prazer. Pois é, nossa, que loucura, né? E é algo que eu vejo no consultório isso, né? De antes a gente atendia muito mais mulheres com mais idade, né? Com incontinência urinária. E hoje tem muitas gurias jovens perdendo urina justamente por causa disso, né? Sim, e sem contar também, às vezes faz esforço para fazer cocô, então passa empurrando, empurrando, empurrando. Também, às vezes, vive tensionada, vive com ansiedade, estresse, e daí a gente acaba tensionando lá embaixo, que também a tensão num músculo tenso e forte não combina, então o músculo perde em força, começa também a ter esse tipo de queixa. Então é muito importante o papel da fisioterapia pélvica para a gente conseguir fazer uma correta avaliação e entender o que está acontecendo ali embaixo. Exatamente, exatamente. Então, assim, só recapitulando, né? Que é normal, tem as modificações ao longo da vida são normais, né? Então, uma criança vai ter uma vulva diferente de uma adolescente, que vai ter uma vulva diferente de uma gestante, como a Ana estava dizendo. E é uma coisa que as gurias ficam enlouquecidas, né? Tipo, nossa, isso é normal, principalmente quando tá gestante, né? Que vê que fica mais inchada, com muita secreção e mais escura. E daí todo mundo assim fica, mas nossa, mas era para ser assim? Né? É, que se tu não acompanhou desde as primeiras vezes, nunca se olhou ao longo da vida, né? Então precisa, pelo menos a cada 6 meses, olhar lá para baixo e ver como é que tá a situação, né? As gurias só olham quando tem alguma coisa errada. Só olha se tá coçando, só olha só se tá ardendo, só olha só se tiver pinicando, mas não olha quando tá normal, quando não tá com nenhuma sensação, né? Então precisa de fato. Exato. Ana, sabe que agora a gente vai fazer um quadro, que é um quadro que eu gosto bastante, que chama Minha Amiga Quer Saber. Que com certeza tu já passou por isso também, né? Claro! Sempre tem alguém que chega e fala, minha amiga tá querendo saber de alguma coisa que ela mesma quer perguntar, mas está com vergonha. Sim. Então, eu peço sempre para as gurias mandarem perguntas no Instagram, que tu também tá sempre acostumada, e aqui aquela resposta rápida também, aquela resposta de amiga. Claro, vamos lá. Tá? E daí a primeira pergunta é a seguinte: depois que eu tenho um orgasmo, meu clitóris fica muito sensível e eu não consigo continuar. Isso é normal? Tem alguma forma de lidar com isso? Sabe que eu já passei por isso. Quando eu comecei a ter relações, já conseguia ter prazer sozinha, ia lá, estimulava e conseguia até ter múltiplos. Mas às vezes tu tá lá com o teu parceiro também, daí tem o estímulo da boca e muita informação e acaba deixando tudo muito sensível. Então, o importante é tu saber que a gente não precisa se obrigar a ter um orgasmo exatamente atrás do outro, porque orgasmos múltiplos são aqueles orgasmos que acontecem durante o mesmo período de excitação. Então, se tu teve um orgasmo agora e tu parar, desfrutar daquela sensação boa, der uma respirada profunda, fizer ali umas contrações do teu assoalho pélvico, começar a estimular pelas laterais, é muito provável que em 2, 3 minutos tu já esteja apta a ir de novo estimulando essa região. Então, teve curte, desfruta e depois volta a estimular.
Não precisa sair correndo. Exatamente. Nossa, mas é porque as pessoas às vezes querem, né, continuar muito rápido e já quer não dá esse momento de relaxar, de aproveitar a sensação, né. E tem cara também que gosta de fazer isso de perturbação, né. Ah, tem de Pra poder ver ela tudo. lá, tipo, sentindo aquela sensação que, gente, não façam isso, porque é desconfortável, por favor. Nossa, sensação de choque que às vezes ninguém precisa passar por isso. Exatamente. Segunda pergunta. Eu não gosto de tocar no clitóris porque ele é muito sensível. Consigo gozar com penetração, mas queria aprender a ter prazer ali também no clitóris. Eu tô fazendo alguma coisa de errado? Não tá fazendo nada errado. A gente tem que pensar que a gente tem várias áreas erógenas pelo nosso corpo e muitas vezes a mulher super tem prazer se estimulando no mamilo, enquanto outras vão odiar que estimulem o mamilo. Então, cada mulher é única. Mas claro que vale muito a pena tu tentar variar estímulos. Então, se tu tá lá com o dedo dentro, fazendo o estímulo do clitóris, às vezes dá algumas deslizadas aqui pelo clitóris. Então, varia do ponto G, ali da parte interna, para estímulos aqui por fora, que às vezes tu começa a entender como um estímulo prazeroso e dá uma olhadinha embaixo do capuz do teu clitóris, porque às vezes tá com acúmulo de secreção e isso pode estar gerando desconforto, dor, às vezes é uma coisa simples. É verdade. Sabe que essa pergunta daqui me lembrou muito uma paciente que eu atendi na semana passada, justamente se queixando disso. Porque ela chegou muito ansiosa, porque ela falava, gente, mas todas as minhas amigas gozam no clitóris. Todas as minhas amigas estimulam do lado de fora e tá ótimo. E dizem que é a parte mais fácil. E eu só gozo por dentro. Eu fiz, mas gente, Ao contrário de muitas que só choram porque aqui eu sinto maravilhas e lá por dentro eu não sinto Exatamente. nada. Abençoada, abençoada. Foi o que eu falei pra ela, exatamente, eu falei bem isso, eu falei, cara, mas tu, é a bênção mesmo, porque todo mundo que vem aqui no consultório geralmente pede o contrário, pede para poder ter mais estímulo, para poder conseguir ter mais prazer dentro do canal vaginal. Isso aí. E ela queria ter prazer na parte externa, o que geralmente, né, é mais fácil, mas não é assim para todo mundo e tá tudo certo, o importante é a gente estar gozando, né? Exato, e outra, se não consegue ter orgasmo por aqui, pelo menos de ter alguma sensação boa, uma coceirinha diferente e vai para físio, porque às vezes ali a gente já consegue perceber que a ativação da musculatura do clitóris não tá tão eficiente quanto poderia, às vezes é um pequeno ajuste. Exatamente. Sabe que, inclusive, no caso dessa paciente, como tu estava falando, ela foi na fisio também por causa disso, tá? Mas ela também, ela gostava do estímulo do clitóris. Ela Aham. descobriu que ela gosta, porque quando tá fazendo a penetração, ela esfrega o clitóris nele. Aí que Então, tá. não é que ela não goste, né? Não é que não goste, mas exatamente. Aí, às vezes é a forma como estimula, né? De entender essa contração. Ela tinha um assoalho pélvico muito fraco. Enfim, então, assim, muitas coisas que estão sendo trabalhadas e logo, logo ela vai estar gozando pelo clitóris também, com certeza. E às vezes é até a unha que tá machucando, às vezes tá com a unha comprida, dá umas beliscadas, então, né, temos Exatamente. acessórios também para ajudar com isso eventualmente. Exatamente. Além de ela se estimular também sem excitação. Olha aí. Gente, clitóris é sensível. Então, se você ficar esfregando sem excitação, vai ser ruim, vai ser estranho, pode doer, pode ser incômodo. É assim, então a gente precisa estar excitada, mas isso são coisas para os próximos capítulos que a gente vai conversar. Próxima pergunta. Eu fico excitada, mas não lubrifico. Isso é normal ou pode ter alguma coisa de errado? Normal a gente não dá para também dizer que tá, porque sem lubrificação vai ser desconfortável até no dia a dia, vai ser desconfortável para ter penetração. E às vezes tu tá passando por um momento muito óbvio de falta de lubrificação, que por exemplo é a amamentação. E muitas vezes o obstetra não te avisa, ó, nessa fase é muito importante tu fazer uma hidratação, tu usar um lubrificante na hora da relação. Às vezes teu assoalho pélvico tá tenso e também com isso não tá fazendo uma lubrificação adequada. Às vezes tu tá esperando que essa lubrificação aconteça em 2, 3 minutos, tá ansiosa e com isso a lubrificação tá demorando para acontecer. Às vezes tá mal hidratada, então se teu corpo não tá com água para nada, como é que também vai molhar lá embaixo? Às vezes a musculatura tá fraca. Então tudo tem solução e é importante sim tu tá de olho, procurar uma físio, procurar a tua gineco e usar lubrificante enquanto essa lubrificação não estiver vingando naturalmente. Sabe que eu brinco com as gurias assim que lubrificação não é termômetro de prazer. Uhum.
E aí tem muita gente que se cobra e os caras às vezes ficam cobrando isso também, né? Ah, mas se você não tá molhada é porque você não tá excitada. Não é bem por aí, né? Não, com certeza não. Muitas medicações, muitas coisas, como a Ana estava dizendo, vão interferir, né? Então a gente precisa entender também o que está acontecendo e parar com essa coisa de não querer usar lubrificante, gente. O lubrificante é tão gostoso, deixa tudo tão melhor, né? Não é só porque precisa, porque está com ressecamento. Não é sobre isso, é sobre ficar mais gostoso. Claro, e no momento que ficar gostoso, teu cérebro vai entender que aquilo é legal e daí pode daí sim disparar um orgasmo, pode disparar mais prazer, pode disparar a tua lubrificação natural. Então, primeiro precisa também ficar gostoso, porque se tu tá tempo se cobrando e achando que teu corpo tá com defeito, como que tu vai lubrificar com um excesso de pressão? Exatamente, mas bem verdade. Próxima pergunta. Dá para usar o contrai e solta para chegar no orgasmo mais fácil? Como fazer isso na prática? Para vocês terem ideia, quando a gente está chegando no orgasmo, a nossa região íntima ela pulsa. Ou ela fica pulsando, que a gente chama o orgasmo em onda, ou ela fica se contraindo, 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 até que o orgasmo veio, que é o orgasmo em vulcão. Então, para o orgasmo acontecer, a gente tem naturalmente as contrações do assoalho pélvico. Então, quando a mulher passa a treinar essa musculatura, começa a usar durante a excitação, é incrível o número de mulheres que dizem como meu prazer melhorou depois que eu aprendi a ativar direito o meu assoalho pélvico. Lembrando que além de contrair bem, a gente precisa também relaxar bem. Mas na hora da excitação, a gente vai percebendo que a nossa musculatura está super ativada e caso tu sinta também algum desconforto ali só por causa de estar excitada, também tudo isso também é sinal de alerta. Ai, é verdade, né? Nossa, sabe que a questão das contrações, da força do assoalho pélvico é extremamente importante, né? Como tu estava falando. E outra coisa que eu lembrei, Ana, não sei se tu viu, uma vez um artista fez uma ilustração do orgasmo. Aham. Tu chegou a ver sobre isso? Eu Achei a acho coisa que vimos mais o mesmo. linda. Sim. Justamente porque é difícil de explicar, de falar, né, como é que é. E ele conseguiu ilustrar isso, esse orgasmo em vulcão e aquelas ondas, e de acordo com o que as mulheres relatavam. E é muito bonito porque a gente entende que cada um é único, né? E daí não adianta eu chegar para você e dizer, olha, eu gosto desse jeito, então o meu jeito é o certo. Sim. Né? Cada uma vai ter um jeito. E vai experimentando, estimula, dá umas pulsadas ou contrai, segura, segura, segura. Percebe o que é mais satisfatório para ti, porque com certeza é o caminho. Exatamente. Mais uma pergunta última, tá? Nunca tive orgasmo e nem sei por onde começar. O que eu posso fazer na prática para começar a me conhecer? Primeira coisa, tranca a tua porta, reduz as luzes, porque com luz clara vai parecer que tu tá num hospital e não que tu tá num lugar apropriado para fazer isso. Coloca uma musiquinha, quem sabe se tu tiver privacidade antes, toma um banho relaxante e aí começa a deslizar pelo teu corpo. Porque eu acho que muitas mulheres têm essa neura de se tocar, de achar que somente o marido é quem deve dar prazer e também só pela penetração e muitas vezes acabam esquecendo dessa parte que é tão sensível. Então pega um lubrificante, desliza por toda a parte externa, desliza os dedos e começa a fazer movimentos circulatórios, movimentos para cima e para baixo, movimentos de tapinha. Começa a perceber o que traz mais satisfação. Porque para a gente chegar lá, a gente precisa de ritmo, velocidade e intensidade. Então, tu precisa descobrir se eu gosto do circular, se é pro lado pro outro, se é o DJ. Cada mulher é única. Mas o principal é se explorar e tentar descobrir teu caminho. Ai, eu adoro esse nome do DJ. Só vem a música da Ludmilla na cabeça. Ana, eu quero muito te agradecer por você ter vindo aqui. Sabe que como eu estava te falando, eu fico muito feliz porque realmente tu é uma referência, né, para mim e para muitas fisioterapeutas pélvicas, para muita gente que te segue, né? Todos os dias eu recebo no consultório mulheres que falam de ti, que conhecem o teu trabalho, então para mim é um privilégio muito grande te ter hoje aqui. Mas eu quero te convidar para a gente fazer mais um programa para a gente continuar, porque um só é muito pouco, né, gente? Vocês não acham? Eu acho que temos muito mais conteúdo, bora lá. Pois é, acho que tem muito mais coisa aqui para poder a gente conversar. Então, a gente vai se estender um pouquinho mais. Então, a gente vai ter 2 programas para poder assistir com a Ana. Mas, Ana,
antes de qualquer coisa, antes da gente encerrar, né, esse episódio, eu quero que você dê suas redes sociais, que você fale onde que as pessoas podem te encontrar, fala um pouquinho. Olha, procura ali no Instagram como Vagina Sem Neura, que é o meu canal principal. Tem o canal da Vag no YouTube, mas tá banido por causa do tipo de conteúdo. Já tá 2 meses fora do ar, mas vamos torcer que em breve volte. Mas procura lá como Vagina Sem Neura, que acha também no TikTok, em outros canais, mas o Instagram é o principal. Ai, é difícil esse negócio da gente ser banida, né? Bah, essa é a parte Gente, desafiadora. Olha, trabalhar com sexualidade não é fácil, viu? Olha, vocês peguem esse programa, compartilha com as amigas, manda pra todo mundo, porque não é fácil a gente falar disso aqui não, tá, gente? E é com certeza transformador. Manda até pra tua mãe, né? Um assunto bem tranquilo, bem leve. Eu tenho certeza que vai ser importante aí pra todas as mulheres que tu conhece. Sim, é muito importante, né? As pessoas mal falam sobre esses assuntos, então realmente mandem, tá? Ana, tem uma pergunta que eu gosto sempre de fazer no final, que é pra gente responder em poucas palavras e refletir um pouquinho sobre isso, tá? O que que faz você se sentir íntima? Me conhecer. Me conhecer e sem neura, sem julgamento, sem tabu. Pra mim é isso. Ai, faz todo sentido. É sobre isso mesmo. Ana, muito obrigada. Fica aí, a gente não vai sair daqui, tá? Porque a gente ok. vai gravar mais um. Bora lá. Gente, se vocês querem ter as suas perguntas respondidas aqui no programa, manda pro meu Instagram, que tá aparecendo aqui na tela, no QR Code, tá? Que você vai ter a sua pergunta aqui respondida, certo? E eu quero muito agradecer também aos nossos apoiadores, a Sorella Fisioterapia Pélvica, que fica em Porto Alegre, no bairro Moinhos de Vento, tem uma equipe especializada e também tecnologia de ponta para tratar a saúde íntima feminina em todas as fases da vida. E também a Vibraria, que é uma loja online com produtos selecionados para a saúde íntima feminina. Vê aqui no QR Code que está aparecendo na tela. E vocês vão conhecer, vocês não vão se arrepender. E eu quero que vocês continuem aí, porque a gente vai vir mais um episódio com a Ana Gens, como eu estava falando, e estaremos aqui de volta, porque intimidade não nasce pronta, intimidade se constrói.